Neste vídeo nós estaremos vendo uma das partidas mais bonitas jogadas pelo Bob Fischer, e essa partida se torna mais bonita ainda quando a abertura que ele escolhe é o tão famoso Gambito Evans. Fica ligado nesse vídeo que eu vou explicar as ideias por trás de um Gambito e como foi que o Fischer imortalizou o oponente nesse jogo. Nessa partida, o Bob Fischer está enfrentando nada mais nada menos que Ruben Fine, que foi muito forte, principalmente na década de 30, na década de 40. Eu me lembro do torneio Diavro 38, onde ele dividiu o título do torneio com o Paul Keres. E o Ruben Fine era conterrâneo do Bob Fischer, também era americano. Mas aqui não deu para o Ruben Fine. O Fischer executa uma das partidas mais conhecidas do Bob Fischer, principalmente por conta da abertura que ele escolhe, que é o famigerado, o famoso Gambito Evans. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Nós temos no tabuleiro uma abertura italiana. E aqui o jogador das pretas opta por jogar o lance mais normal, que é bispo C5. O outro lance jogado é o cavalo F6, que permite o ataque fegatelo, o ataque fígado frito, que é quando as brancas com bispo e cavalo começam a tocar no ponto de F7 nessa posição. As pretas devem jogar D5 e depois de E por D5, o preto não pode recapturar o peão, quer dizer, até pode, mas não é tão bom por conta de cavalo captura F7 aqui. E essa posição é bem caótica. O computador até pode dar igualdade, mas a gente sabe que defender é muito mais fácil do que atacar, e o preto vai ter que lidar com essa posição, que mesmo tendo uma peça a mais, o rei dele está correndo pelo centro do tabuleiro, né? Geralmente quem opta por jogar essa posição conhece o lance cavalo A5, que é um bom lance, toca o bispo, depois de bispo B5, cheque, C6, peão toma, esse bispo vai ter que voltar para D3 para evitar um lance com B4, e a partida ela vai seguir. As brancas têm o peão a mais, porém as pretas têm uma grande vantagem de iniciativa. Então muitos jogadores de pretas optam por jogar esse lance bispo C5, repetindo o que o branco fez. Porém, se por um lado evita o cavalo G5, né, esse sistema do ataque figatelo, por outro lado permite o famigerado Gambito Evans, que é o lance B4. A ideia é fazer com que o jogador das pretas percam alguns tempos enquanto você já vai desenvolvendo as suas peças. Aqui o Ruben Fine joga bispo toma B4, que é realmente o melhor lance. Depois de C3 existem algumas dúvidas. Bispo para A4 serve, bispo para E7 serve, e até mesmo bispo para D6 serve. Principalmente esses três lances se discute aqui qual é o melhor. O Ruben Fine joga bispo A4, que é o lance mais jogado, é um lance interessante. Porém, é um lance que permite que as brancas continuem desenvolvendo. Na verdade, quando você entra no Gambito Evans, você já tem que estar disposto a defender essa posição. Você vai ter o peão a mais, porém você vai ter que defender. O Fischer joga D4, que parece estar entregando mais um peão, porque depois de ED4, que o Ruben Fine joga, ele não consegue recapturar facilmente por conta da cravada, né? Na verdade, até pode jogar cavalo toma, dama toma, mas eu não vejo tanta eficiência nesse tipo de posição aqui. Parece que é uma posição em que as pretas já estão tranquilas, principalmente depois de um lance como o dama F6, não vai ter problemas. A ideia do Fischer mesmo era que nessa posição, depois de ED4, ele jogaria roque, ficando com dois peões a menos nesse momento. O Ruben Fine aqui, para consolidar esses peões a mais, ele joga D toma C3, meio audacioso. Olha como que o rei do Ruben Fine ainda está no centro do tabuleiro, e o Fischer já tem uma vantagem de desenvolvimento, o rei rocado, bispo jogando, cavalo jogando, e ele consegue jogar dama B3, que é um lance muito forte, já que agora a dama e o bispo juntos tocam o ponto de F7, e no próximo movimento ele pode capturar o peão. Observe que mesmo recapturando o peão, o Bob Fischer nessa posição tem dois peões a mesmo se ele recapturar o peão. Então a vantagem material é do Ruben Fine. Nesse tipo de posição, nesse tipo de gambito, você tem que jogar com muita energia e jogar para o ataque mesmo, porque se a sua iniciativa, se a sua vantagem de desenvolvimento ela acaba, simplesmente você está com dois peões a menos ou três peões a menos e você não tem compensação nenhuma, vai perder a partida. Então ele começa a ser bem enérgico, toca o ponto de F7, Ruben Fine defende com dama E7, cavalo captura C3. Lembrando que se o Ruben Fine capturar o cavalo aqui em C3,
ele vai ter uma vantagem de material, mas mesmo que ele esteja simplificando, nessa posição o par de bispo ele acaba valendo muito também. Observa que o Fischer já toma tocando o peão, e é uma posição que tem tudo para ser muito chata aqui para as pretas nesse momento. Por exemplo, se dama F6, eu acredito que aqui o branco já pode jogar E5 e a vantagem ela vai só aumentando, aumentando, aumentando. O preto até tem peões a mais, mas as peças não conseguem sair com facilidade, né? Então, pensando nisso, o Rubem Fire joga cavalo F6. Parece que ele está desenvolvendo uma peça, mas aqui o Fischer joga um lance incrível, que é o cavalo D5, forçando a troca dos cavalos praticamente. Porque depois de cavalo captura, peão toma. Agora, as pretas têm um grande problema. Vão ter que mover o cavalo de novo. O rei está no centro do tabuleiro e as brancas já estão com praticamente todas as peças jogando. Segue cavalo E5 aqui nessa posição. E depois de cavalo captura E5, dama toma E5. O Fischer joga simplesmente bispo B2. E todas as peças dele já estão jogando. As torres estão vindo para as colunas centrais. Aqui a posição já é desastrosa, né? A vantagem material do Rubem Fire não vale de nada se o rei dele estiver no centro e tomando mate. Como já dizia o Dorfman, que criou o método Dorfman, a vantagem de desenvolvimento e a segurança do rei, principalmente a segurança do rei, estão acima da vantagem material. Não adianta ter uma vantagem material sendo que o seu rei não está seguro. Ele tira a dama aqui para casa de G5, mas aqui rapidamente o Fischer encontra uma sequência que coloca muitos problemas para o jogador de pretas nessa posição, para o Rubem Fire. Nesse momento, então, pensa e me diz qual lance que você jogaria nessa posição. Você que pensou, talvez encontrou que o melhor lance seria H4. Embora a posição tem muitos lances aqui, mas H4 desvia essa dama. E o legal dessa partida é que o Rubem Fire ele foi acertando tudo. Aceitou peão, aceitou mais peões. O Fischer no total ele entregou praticamente 3 peões ao longo da partida. E esse daqui é o 4º peão que ele entrega, embora ele recuperou. O Rubem Fire, então, sem hesitar, captura em H4. E rapidamente ele vai ficar perdido nessa partida. Depois de bispo, captura G7, torre para G8, defendeu a torre. Sequência de arremate nessa posição, praticamente o checkmate decretado. Jogam as brancas, vou deixar você pensar de novo. O que você jogaria se você estivesse no lugar do Bob Fischer? Eu sei que você é estudioso, eu sei que você pensou. O Fischer aqui ele joga torre de F para E1, um lance muito bonito. Praticamente forçando o rei das pretas aí para D8. E nesse momento ele já observa que se o bispo chegasse F6 sem essa dama seria checkmate. Eu acho isso muito bonito. Ó. Se o bispo viesse para F6 sem a dama seria checkmate. Então o que o Fischer faz? Dama G3. Tenta desviar a dama. Aqui o Rubem Fire já abandona, que a derrota já está praticamente decretada. Ele poderia jogar dama E7, mas aí, mesmo que ele não tome mate, nessa posição vai acontecer mate, mas mesmo que ele não tomasse o checkmate, ele já entregou a dama. Ele já perdeu a partida. Poderia seguir com torre, captura E7, e a sequência é bem bonita, porque esse rei captura, dama E5, cheque, rei D8 e checkmate. E, é claro, não podemos deixar, se ele capturasse a dama aqui, bispo F6, um checkmate muito bonito, o Fischer mostrando para nós como que se joga o Gambito Evans. Espero que você tenha gostado desse jogo. Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de xadrez. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.